ouvintes, é um prazer poder estar aqui. Fábio, eu acho que eu posso tirar a máscara, né? Pelo Pode, nós já estamos a uma... que dificulta um pouco a fala e nós estamos dentro da regra, aí fica mais fácil. Estamos, o Jair está com uma outra câmera sendo filmado ele, né? A Valesca Luz, e agora Jair, sim, já está aí, perfeito, Jair. Bom, Jair, nós acompanhamos de pertinho o assunto da... Vamos primeiro falar sobre o questionamento que o Jair Martins sai da coligação do PSDB, procura um outro partido dentro de um prazo que não precisaria, uma vez que é a janela que se abre, você procura um outro partido, e com isso há uma informação que você recebe de que há uma restrição do vice-prefeito dentro da prefeitura. O vice-prefeito Jair solicita à prefeitura uma acomodação, ou seja, uma sala com telefone para poder continuar despachando. Em primeiro momento, há uma negativa da prefeitura, então o senhor entra na justiça pedindo essa sala. Em 2 momentos vitoriosos na justiça, a qual, na segunda determinação da justiça, na segunda-feira, a prefeitura, o prefeito, então, determina que o senhor receba uma sala. Na realidade, ele cumpre o mandado, ele não determina, ele cumpre... Determinado pela justiça, o prefeito cumpre a determinação, indicando uma sala e pelo que o senhor já me contou anteriormente, já foi destinada a sala, o senhor já foi lá e já está trabalhando nessa sala, é isso? Sim, meu gabinete no centro administrativo, até é importante que diga já de primeira mão, para que as pessoas saibam exatamente onde me encontrar. Então, estou em atendimento, estou me organizando ainda, mas estou já com a minha sala à disposição, já tenho um endereço hoje público, né, para poder atuar. O senhor acompanhou a fala que eu fiz com o Voltaire, justamente sobre o papel do vice, que eu acho que até a própria FAMURGS deveria trabalhar mais, o Marcos Píndola também já fez até um seminário com o vice sobre o papel do vice numa administração. O vice, pela Constituição, o vice é super importante, inclusive em coligações ele é importante, mas o vice é um abridor de porta, muitas vezes, numa eleição, como também é um fechador de portas. O vice-prefeito é importante na eleição, mas ao longo do mandato parece que em Camaquã o vice-prefeito acaba se perdendo nessa relação prefeito-vice-prefeito, né? Fábio, é importante que se diga, respondendo a tua primeira pergunta, para a gente poder se pontuar e seguir uma ordem, né, para a gente poder avançar. Eu poderia ter saído do partido em qualquer momento, inclusive cogitei isso pelas dificuldades de relacionamento lá do primeiro ano, que está tudo, a gente já falou disso. Nesse segundo momento que eu optei por ficar, exatamente por entender que eu teria muita dificuldade de relacionamento com o Ivo a partir do meu rompimento com ele, isso seria evidente e foi o que aconteceu. Então eu fui para o sacrifício para poder cumprir meu mandato e cumprir com minhas obrigações, pelo menos com menos dificuldades. Então por isso que eu respeitei. Na realidade eu não saí por prazo, eu poderia ter saído em qualquer prazo, mas eu cumpri um prazo que para mim estar apto a concorrer. Então, para mim poder estar à disposição, eu teria que sair até o dia 31 de março, então, ponto. Sim. Então foi a decisão que eu tomei, fui para o sacrifício com todas as dificuldades. A partir daí, com a minha saída, e vale lembrar, naquele momento em que eu saí da Secretaria de Ação Social, Secretaria Especial da Mulher, do Trabalho e Desenvolvimento Social, como é dito, e eu era presidente da Defesa Civil do município, representada por todas as entidades, que também dispensa aqui a colocação dos nomes, porque todas as entidades representativas do município, junto com as secretarias, faziam parte. Eu era o presidente da Defesa Civil, pois eu não fui colocado no comitê de crise por decisão do prefeito, nem como vice-prefeito, poderia estar, não fui colocado como secretário da secretaria mais importante, como diz na lei orgânica do município, não fui colocado à disposição para debater a importância da pandemia, sabendo que a ação social é a segunda secretaria mais importante, como diz na lei orgânica, e nem como coordenador da Defesa Civil, que traria todas as entidades já constituídas para dentro da discussão do problema. Ou seja, me senti dentro de um processo já de isolamento, e ainda era do partido. Ninguém sabia, tinha conhecimento de que eu poderia sair do partido, me desvincular do PSDB. Então, por aí já se segue o caminho. Segundo, eu fui dentro de uma reunião de secretários junto com o prefeito, estavam todos lá, eu fui posto de férias, tira férias. Mas, prefeito, nós estamos vivendo Mas isso aí na frente dos outros secretários? Na frente dos outros secretários, tenho prova disso. Tira férias, mas prefeito, num momento como este eu não me sinto nem à vontade de dizer que eu vou para casa descansar ou poder fazer alguma coisa numa pandemia que nós estamos. Não, mas tira férias é melhor enquanto tu organiza a tua sala.
Nem na Defesa Civil eu fiquei, sendo que nós tínhamos... Isso, nesse momento ele não sabia que o senhor tinha saído do partido? Não, eu fiz isso no outro dia. No outro dia eu anunciei, pedi uma reunião para ele e me apresentei lá para conversar, para falar da questão partidária, certo? Então assim, por que eu não podia ficar na coordenação da Defesa Civil, sendo que nós tínhamos um secretário que saiu da Secretaria da Saúde e ficou coordenando a Vigilância Sanitária? Ou seja, eu poderia ter ficado até o final do mês agora como coordenador da Defesa Civil, não por ficar, mas pela relação que eu tinha com a Defesa Civil, Fábio, e da forma que eu conduzia a Defesa Civil naquele momento, tanto como prefeito em exercício, enquanto coordenador também, porque enfrentei uma enchente e uma estiagem à frente da Defesa Civil e conduzi da melhor maneira possível. Entendeu? Trabalhei, mostrei o meu papel. Então, Fábio, eu gostaria até, voltando um pouquinho, respondendo essa pergunta já, que para mim é superada, mas fazer um agradecimento aqui aos meus colegas progressistas, ao nosso presidente Walter Barros, a toda a nossa executiva, e em especial a doutora Lilian Bartz, que tem trabalhado e se dedicado muito, a nossa bancada de vereador, o Wilson Meirelles, Ronaldinho, Marcelinho, enfim, a todas as pessoas que têm me mostrado tudo aquilo que nós conversamos antes de eu entrar por progressistas, que disseram que estariam com o partido e com a estrutura partidária à minha disposição. E eu tenho sentido este apoio, esta valorização do PP, inclusive a doutora Lilian, pelo presidente Walter, e a doutora Lilian e esse pessoal que eu falei aqui da bancada progressista, que me deram todo o apoio e também ninguém faz nada sozinho. É toda uma construção. E eu sou muito grato às manifestações das pessoas que me deram força e coragem para me enfrentar e poder estar aqui hoje de cabeça erguida. Fábio, eu fico constrangido de ter que ouvir aqui uma fala do papel do vice-prefeito. Sendo que eu, desde o primeiro momento, como secretário de Agricultura, cumpri uma agenda, sabe, a nível federal, estadual, regional, municipal, que todo mundo sabe que eu fiz, à frente da duplicação da 116, estava dentro do Senado Federal, quando montamos a frente parlamentar federal em prol da duplicação da 116, junto com Afonso Ram e outros deputados e autoridades lá. E aí ter que discutir, por que não discutiram o meu papel e a minha importância lá quando eu comecei e ao longo da trajetória do meu trabalho, para mim, como se eu vou responder aqui, como vou prestar contas como se eu não tivesse feito nada, entendeu? E aí daqui um pouco porque não estou mais no partido. Entendeu? Isso que é importante que se reflita, porque nós estamos à beira de uma eleição onde a gente vai discutir o papel do vice-prefeito. Está aí, no dia que nós era para estar discutindo o que vamos fazer por Camaquã com as UTIs, que nós esperávamos uma resposta positiva, que desde março não chega, uma reunião partidária dentro do gabinete da prefeitura que está sendo apontada aí. Tá certo isso? E aí lá para discutir quem é o vice-prefeito. Mas se é uma figura decorativa, se não tem valor, se não tem respeito, se não tem o que fazer, porque vice não faz nada, para que a reunião? Uma reunião política, partidária dentro de um gabinete do executivo? É isso que a gente tem que refletir e o momento é agora, Fábio. Sim, é agora, porque nós estamos às vésperas de uma eleição onde a gente vai discutir exatamente a importância ou não do vice-prefeito. O prefeito devia concorrer sozinho, não devia colocar vice-prefeito. A Constituição manda que tenha um vice, mas eu acho que é uma pena, porque ele era para ter a liberdade de concorrer sozinho. Eu acho que, infelizmente, a Constituição manda ter vice-prefeito. Vice-prefeito, vice-governador. Deve ter, mas como a exemplo de Novo Hamburgo, Fábio, que em 10 de dezembro de 2013 criou uma lei estabelecendo o papel, botando no papel a importância do vice-prefeito, e a partir dali a coisa. E aprovou em primeira votação, tá? Em primeira instância aprovaram lá, onde o papel, o vice-prefeito representa o prefeito na sua ausência, obviamente, tem que ser respeitado. Sim. Isso, mas mais do que isso, articula reuniões tanto no município, com a Câmara de Vereadores, pode ser um coordenador político dentro da Câmara de Vereadores, entendeu? Poderia ter trabalhado isso aí, e tantas outras agendas, poderia construir reuniões a nível de Estado e a nível federal, e com a pauta definida para o prefeito aprovar. Entendeu? Então acho que é isso que precisa ser discutido, e eu sou um defensor desse papel. Na minha condição que eu ocupo hoje de vice-prefeito, sou um defensor de a gente avançar nessa questão, que seja aprovada uma lei municipal e que defina dentro da lei orgânica a importância e o papel do vice-prefeito. Porque, infelizmente, a politicagem e a visão partidária pesa muito mais que deveria pautar, que é o papel de um gestor público. Eu pergunto o seguinte, Jair, o que custa um vice-prefeito? Como custa um funcionário público? Porque o funcionário CC, tá? Não é funcionário público concursado. Um cargo de confiança que é um secretário. O prefeito Maneco lá de Taquari, semana passada entrevistamos ele tem 2 secretários mais o vice. Camaquã, um secretário ganha 8 mil bruto, mais os encargos, mais não sei o quê, mais 10º.
E eu pergunto o seguinte, uma figura que nos primeiros meses de trabalho, você desempenhou secretário como secretário da Agricultura, no começo. E me surpreendeu positivamente, que eu vi que tu foi um cara assim... Fui reconhecido, Fábio, premiado nos 3 eventos, porque não iria acontecer se não fosse uma articulação forte que eu tivesse levado. Não fui sozinho, com certeza foi um trabalho de equipe, mas a forma que eu trabalhei para conduzir e ter o reconhecimento que eu tive por parte do Sindicato Rural, pela atuação que eu tive, me deixou muito grato e reconhece exatamente o meu trabalho e o meu esforço. E falando ali, Fábio, com relação a salário, o vice-prefeito ganha o salário bruto de quase 10 mil reais. Eu sou um funcionário público por cargo eletivo. Eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho encargos sociais, eu tenho um custo para o município. Não é uma questão de querer. Se eu fosse prefeito, mesmo num rompimento com o meu vice, eu estaria aqui defendendo que trabalhasse e dando estrutura e condições para ele trabalhar, que é o mínimo que nós temos, que deveria que um prefeito fazer. Eu devia estar aqui dizendo, eu quero o meu vice-prefeito trabalhando. Ele não está no meu partido que ele não representa mais o projeto que eu representava, mas ele tem a obrigação de trabalhar e eu vou dar condições para ele trabalhar. Não pelo contrário, achando que vai bloquear e bloqueou a minha estrutura de gabinete, prejudicando a população, porque da forma que eu trabalhava, articulando com as entidades, articulando com todas as pessoas, com uma boa relação com os vereadores, com todo mundo, e a nível de estado e federal, ou seja, eu construo ao longo de 3 anos e meio, Fábio, uma relação nessas esferas aberta com a sociedade, e de repente eu sou interrompido porque eu não tenho o que fazer, tu entende? E tu imagina as pessoas que me procuravam atrás de mim, e dentro do próprio processo da pandemia, as pessoas angustiadas, nervosas, preocupadas, como eu estou sendo cobrado agora, que eu sou do meio do comércio. Jair, faz 90 dias que foi fechado o comércio porque as UTIs estariam à disposição. 90 dias, o que foi feito, o que tu tá fazendo, tu entende? E eu quero falar disso depois. Pois é, então vamos aproveitar e vamos falando, mas é só dizer o seguinte, o ente público custa para Camaquã 120 mil reais por mês por ano, cada secretário. Certo. Quer dizer, se o vice-prefeito estivesse trabalhando numa secretaria, o município estaria economizando 120 mil reais por ano para fazer qualquer outra coisa. Isso que eu estou dizendo. Perfeito. Quer dizer, pensando no bolso do cidadão que paga imposto, tu usar um vice-prefeito para ser secretário, automaticamente economiza 120 reais por ano. 120 mil. 120 mil reais por ano para o ente público, ou seja, quase R$500 milhão ao longo de 4 anos. Quer dizer, pelo bem público, a utilização do vice, que foi eleito democraticamente com o seu prefeito e que vai custar para a prefeitura, usando ou não, seria de bom senso essa economia. Então, se tu entrar na esfera... Independente de se gostar ou não gostar da pessoa, pela questão financeira para o município, quase 500 mil reais por um mandato é muita grana. Quer dizer, eu faço bem para o município não gastar 500 mil com um terceiro usando o vice-prefeito. Só isso aí já valeria. Mas se tu não está somando uns secretários adjuntos que ganham mais de 5 mil, não, tu entende? Coordenadores que muitas vezes são acomodados politicamente falando, entendeu? Uma coordenação política com mais de 5 mil reais, uma estrutura na secretaria que eu tocava sozinho, com 3, 4 pessoas para tocar, tu entende? Então, assim, ó, isso é custo, isso onera o município. Então, assim, por que não a gente pensar maior, pensar na importância e no papel que nós temos e nos unir, trabalhar, entendeu? Isso é um fator. O que é o bem maior? É uma coisa que eu também fico em dúvida. É a entrega que nós temos para a sociedade. O que é o bem maior na cabeça de cada um? Mas vamos lá. O papel do vice-prefeito, Jair Martins, durante esses 3 anos e meio que eu acompanhei um pouquinho, eu me lembro de tu sempre articulando. Muitas vezes o prefeito não viajava, quem viajava no lugar era tu, quem fazia alguma interlocução era tu. O município perde com a saída do vice-prefeito, com esse papel de apoiado pelo prefeito nessas articulações políticas daqui para frente? Com certeza, Fábio. Se eu tinha uma relação que todo mundo conhece e fiquei 5 dias em Brasília com a Associação dos Prefeitos do município em 2017 ou 2018,
não me foge agora neste momento, fiquei 5 dias dentro dos ministérios, junto com a Associação dos Prefeitos Regional, a pedido dele, representando o município, entendeu? Essa frente parlamentar que eu falava há pouco, em prol da duplicação da 116, a frente parlamentar federal, eu estava junto quando nós criamos lá. As reuniões que eu participei em Pelotas e a relação que eu construí com a prefeita Fábia, com todas as autoridades de Pelotas e da região, dos outros municípios, prefeito Silva, prefeita Fábia, enfim, Amaral Ferrado, toda a região, Fábio, todos os municípios eu tenho orgulho. E depois, enquanto eu secretário de Agricultura, eu criei um projeto, isso foi eu que coordenei, e fui presidente regional dos secretários de Agricultura da região. E eu fazia reuniões nesses municípios, fiz em Dom Feliciano, fizemos reuniões em Camaquã, fizemos reuniões na Barra do Ribeiro, ou seja, em Arambaré, nós construímos uma relação aberta com a sociedade, reuniões almoço da SIC, café com bate-papo do Cindy Lojas, as minhas participações dentro da Expo Camaquã, ativamente presente, buscando um fortalecimento, trabalhando com os secretários para puxar o apoio que eles precisavam. E eu não preciso eu não estou aqui para tá me promovendo com isso, Fábio. É o reconhecimento que eu tenho deles e eu sempre tive por o papel que eu ocupei. Então, assim, isso é irrelevante eu falar até, sinceramente, porque eu não estou aqui nesse processo de prestação de contas, porque o que eu fiz está feito. O que eu construí ao longo dessa minha trajetória como vice-prefeito, as pessoas sabem, e eu sinto o reconhecimento e o respeito delas por isso. Sim. Entendeu? O que eu tô agora, o que eu pleiteei e busquei, foi não só por mim, mas representando as pessoas que muitas vezes foram perseguidas, que foram tirados de departamentos que tinham um trabalho exemplar, que trabalhavam corretamente. Teve perseguição na prefeitura, então? Sempre houve. Com certeza, não tivesse apoiando, não tivesse do lado, com certeza tira funcionário de carreira, muitas vezes, ou que tinha o FG, ou que tinha comissões, a função gratificada, Fábio, sim, na minha percepção, posso estar errado, CC é cargo de confiança do prefeito, FG é função gratificada por desempenho, respeita o funcionário público de carreira que está ali, que ele ganha uma gratificação pelo desvio de função ou pela função que exerce. E as comissões são criadas exatamente porque são diversas, de licitações, de todos sim, os segmentos que tem, e as pessoas são gratificadas por isso. Isso tem que ser respeitado. Então, assim, o que eu fiz, porque me senti perseguido também, quando tive as portas fechadas de um direito constituído meu. Eu repito e já disse aqui, Fábio, eu sou eleito como vice-prefeito pelo povo, entendeu? Eu fui eleito, eu posso ter a minha função de estar à disposição para cumprir a ausência do prefeito, e fui prefeito em exercício e cumpri o meu papel também em 2 períodos, tá? E quando eu saía de Camaquã, que eu representava nessas esferas que nós falamos, eu estava lá como prefeito em exercício, porque o prefeito estava ausente, ele estava no município, então eu estava lá na autoridade de prefeito para buscar soluções, para cobrar as demandas, e fiz isso representando o IRGA, representando a Emater, representando as entidades, buscando sim, soluções. O vice-prefeito Jair, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, logo depois o vice-prefeito vai me dizer o seguinte, o prefeito Ivo colocou na semana passada aqui, de que o que o vice-prefeito vai ter uma sala para fazer o quê? É isso que eu quero saber, então, no próximo bloco. Vamos falar disso, porque, com certeza. Me chama a atenção, assim, qual é o papel do vice-prefeito rompido com o prefeito, tendo uma sala na prefeitura. O que ele vai poder fazer? Então, no próximo bloco, a gente conversa sobre isso. Hora certa para Douro Bartz. Tempero caseiro. Sabores únicos. 11h29. O Paradouro Bartz informa que está de portas abertas, de segunda a sábado, das 19 às 23 horas, seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus. Nossa equipe já estava com saudade de receber você e sua família. Se preferir, realize seu pedido pelo 3671-4244. Paradouro Bartz, tempero caseiro, sabores únicos. Já pensou ter a internet ideal com um preço que cabe no seu bolso? Quem sabe ter, a partir de R$ 79,90 até 300 MB de velocidade. Então vem pra Ozernet e garanta a melhor internet da região na sua casa. É internet sob medida para você. Basta ligar 0800 494 2030. Ozernet, o plano ideal para a sua vida. Você quer mudar de vida? Já pensou em fazer um curso técnico? Pesquisa aí. Melhor curso técnico do Rio Grande do Sul. Senac. Ou pesquisa principais cursos técnicos do RS.
Senac também. Sabe por quê? Você quer novas oportunidades. Nós temos como colocar você no mercado. Você quer ser um grande profissional. Nós temos mais de 20 cursos técnicos em diversas áreas. Matricule-se no Senac e mude sua vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Pensou em barbearia, pensou Nobre Duque. Realizamos Dia do Noivo, barboterapia, diversos estilos de corte e barba com toalha quente e navalha. Ambiente moderno, acolhedor e descontraído. Certificado de primeiro corte para bebês e local perfeito para a família. Agendamos por aplicativo no app Barber e no site nobreduque.com.br. Há 3 anos nos principais momentos da sua vida. Nobre Duque Barbearia, Avenida José Loureiro da Silva, 1113 em Camaquã. Direto da redação. A informação em tempo real. Próxima edição às 2h30 da tarde. Atenção! Se você planeja comprar imóvel em 2020, conheça o bairro planejado mais completo de Camaquã. O bairro planejado Pires 1 é perfeito para você investir e morar em uma localização privilegiada, próxima da UPA, supermercados, farmácias, creches e escolas. Terrenos de 250 metros quadrados, em ruas calçadas e bem iluminadas. Além disso, serão construídas praças e áreas verdes para proporcionar mais conforto aos moradores. O bairro está na fase de pré-lançamento e já conta com centenas de interessados. Não perca tempo. Ligue 3692-1369 e fale com o corretor Pires Imóveis. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Ozirnet, Óticas Carol, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, Afubra, Pata Negra Empório Gourmet e Rede de Farmácia São João. 11h33, esse é o programa Primeira Hora. Lembrando para você que os produtores de tabaco, o Sicredi Zona Sul, está recebendo pedidos de custeio. Taxa de 8,5% ao ano e pagamento para a próxima safra. Faça contato com as agências do Sicredi Zona Sul. Agende o seu horário, porque a partir de agora, só com agendamento de entrada na agência. Você já pensou em todas as vantagens que o Botox pode oferecer à pele do seu rosto? Então procure o Dr. Alan Silveira, médico, cirurgião plástico, esteta e recuperador. Agendamento e informações na Clínica Médica Camaquã. Telefone 51-3671-2421. E falando na Clínica Médica Camaquã, faz serviços diferenciados em cirurgias de baixa e média complexidade, com capacidade de atender diversas especialidades cirúrgicas. Isso aqui é uma beleza, uma alegria que eu falo, porque gente da cidade fazendo isso, hein? Montando uma clínica espetacular em Camaquã. Clínica Médica Camaquã, na Cristóvão Gomes de Andrade, 806. E estou sabendo tanta notícia boa que vai vir por aí, que eu fico mais feliz ainda sobre a Clínica Médica Camaquã. A Neiva Caldeira diz o seguinte: esse é o problema, se o prefeito manda em tudo e o vice Jair, como uma pessoa querida da comunidade, atende a todos, com dedicação, vai crescendo. Então o prefeito não gostando, encurrala o vice. E isso é um depoimento de uma pessoa aqui. Outras pessoas falando aqui a respeito da positivo, negativamente. A Cláudia Machado fala Ivo nunca mais. Elani Martins mandando bom dia. Cláudia Machado: votei nessa chapa por causa do Jair, uma pessoa maravilhosa. Segue em frente, Jair, teu caráter nós conhecemos, diz a Cláudia. Também conosco o Cristiano Construtor Santana manda um abraço ao Jair. A Valéria Luciana Pereira: não sei como uma pessoa poderá conviver trabalhando
contra o inimigo. Tem muitas questões. Acho que a janela não poderia acontecer durante o período da gestão. Agora ele é sem confiança para o trabalho. É oposição. Não tem um partido, diz a Valéria. Graças a Deus, ela fala. Bom, vamos então ver se o vice-prefeito Jair. O prefeito disse que o senhor agora é uma pessoa não grata, não participa mais do governo, uma pessoa que procurou a justiça para resolver. Então, ele não sabe qual o papel do senhor daqui para frente numa sala, dentro do centro administrativo. Fábio, primeiro, eu respeitei o prazo e fiz um pedido via WhatsApp informal, pedindo a minha sala, o meu gabinete. O senhor pediu para quem? Para o secretário da Secretaria Especial, Rafael, na época. Certo. Não fui atendido, ele não tinha conhecimento. Eu visitei a minha sala dentro do meu gabinete, fui lá ver, estava ocupada pela engenharia, já num prazo que deveria estar à minha disposição. E eu já à disposição para trabalhar voltado de férias. Ponto. Não tive respostas. O prefeito vai no rádio e tenta me deturpar. Estão as gravações aí para quem quiser ouvir. Todas então elas. eu faço questão de nem ouvir mais, sabe? Porque é constrangedor. Muito bem. Da minha insignificância ou da falta de confiança, enfim, que ele interpretou. De confiança no quê? Me apresente o que eu fiz de errado, né? Ponto. Aí, diante dos fatos, e disse bem claro que eu não tinha o que fazer e que era bom que eu nem aparecesse na frente dele, inclusive em tom de ameaça. Isso está gravado. Onde pegar na mídia está ali. Aí vem no rádio depois questionar que não me deu a sala porque eu não o procurei. Então, qual é o papel de um secretário da Secretaria Especial de Governo que é o chefe de gabinete geral ali para essas demandas, entendeu? Diante dos fatos. O senhor tem registrado esse... Claro, eu tenho um documento aqui oficial. Sim. Posteriormente, eu oficiei o prefeito através do gabinete, oficiei ele dando um prazo para ele e sugerindo o meu gabinete, mas por eu entender que a engenharia estava instalada ali, eu não veria problema em ir para o centro administrativo. Isso antes de ter protocolado na justiça. Antes de qualquer processo. Tá aqui, eu tenho provas, tá aqui. Ele disse que o senhor não procurou ele, não disse que queria a sala. Fábio, é a mesma prova que ele disse que estava alinhada às minhas férias e que eu recebi as férias quando eu voltei. Eu provei, tá o papel aqui também comigo. Eu provei que eu recebia minhas férias quando eu estava voltando a trabalhar e não quando eu saí. A prova de que não tinha nenhum alinhamento para minhas férias. Então, assim, dito isto, contato por WhatsApp, um documento formal que está aqui comigo dizendo e dando a opção. Por que, Fábio, que eu abri mão e disse que eu poderia ser o centro administrativo? Como eu usei pouco o meu gabinete de vice, porque eu tinha gabinete nas secretarias que eu trabalhava, certo? Eu entendia que a engenharia também passaria por um processo de atrapalhar o trabalho deles. Então, eu coloquei como disposição o centro administrativo. Houve momentos, quando eu estava no meu gabinete de vice, que os próprios conselheiros do Tribunal de Contas pediram a sala, porque era uma sala mais restrita, mais reservada ali, tinha uma estrutura, né, razoável, para eles usarem. Eu cedi por 15 dias em mais de uma vez, foi 2 vezes, e fui e trabalhei no centro administrativo, onde eu tive uma ótima relação com as pessoas e fluxo. Então não vi problema nenhum em eu ir para lá, até porque eu não estava preocupado com o status de gabinete, eu queria uma estrutura para trabalhar, é só isso que eu queria. Bom, não tive, então, de uma maneira buscando a solução de uma maneira informal, que eu entendia. Oficializei o pedido. Foi negado, Fábio. Foi negado. Bom, conversei com a doutora Lília, fui buscar informações sobre os meus direitos e eu nunca acreditei, Fábio, me constrangi em fazer isso, porque partindo do princípio que eu sou um funcionário por cargo eletivo, que eu tenho férias 13º em encargos, que eu tenho um custo para o município, eu tenho a obrigação de trabalhar. E eu não estou aqui discutindo o meu trabalho porque eu estou fazendo bonito, eu estou aqui porque é minha obrigação estar à disposição da população. Fui buscar na justiça e mesmo assim ele negou, não é verdade? Recorreu. Eu fico imaginando que tipo de orientação o prefeito teve, né? E como é que é a orientação que ele tem ao longo do mandato dele para ter orientação para chegar no resultado que a justiça poderia. Então eu teria que caçar o meu mandato, Fábio. Sinceramente, se ouvisse das autoridades, e agradeço, a justiça é o que nos move, entendeu? A questão do respeito à nossa integridade, às nossas obrigações, os nossos direitos e deveres, mas acima de tudo a justiça prevalecer. Porque se o juiz hoje tivesse
tivesse negado o meu direito de trabalhar, ele teria que caçar o meu mandato, Fábio. Eu não poderia ficar. Imagina ficar em casa trabalhando como uma figura decorativa, como um inútil, sabendo que eu tenho um custo, que eu tenho um cargo. Eu me negaria, Fábio, a ficar nessas condições. Sim, tá? Me negaria. E te digo, não pensa que eu estou trabalhando de quarta-feira para cá, onde eu tive um gabinete. Eu sempre trabalhei visitando entidades, conversando com as pessoas, visitando a Câmara de Vereadores, visitando o hospital, visitando as pessoas que me solicitavam a visita para ver obras, para ver, questionando problemas. Eu nunca parei de trabalhar. Teve uma pessoa que colocou aqui, obviamente, a informação não é correta, de que o senhor, como secretário, receberia o salário de vice e de secretário, mas não acontece isso. Nunca, Fábio. Meu salário, o único exclusivo sempre foi, eu nunca onerei o município com nenhum cargo que não fosse o meu salário. E digo mais, e excelente a pergunta do ouvinte aí, obrigado pela pergunta. Busca lá no portal para ver. Eu não tenho uma diária. Fui quem mais viajou, Fábio, ao longo deste mandato. Eu não tenho uma diária. Seja para me deslocar do município, que eu teria direito, seja nas minhas agendas no estado ou federal. Não tenho uma diária tirada. Apenas tirava o custo das minhas despesas com alimentação ou estadia, se eu precisasse posar. O meu único salário foi como vice-prefeito. Tem umas colocações aqui. O Ferreira diz o seguinte: parabéns ao vice-prefeito, trabalha pelo município, um absurdo brigar para trabalhar. O Elton diz o seguinte: bom dia, sou contra vice-prefeito. Isso é só uma despesa para o município, não apita nada e é só quando o prefeito tirar férias. Quantos mil em 4 anos leva aos cofres públicos? Eu calculei aqui em torno de 500 mil num mandato. O Zamir diz o seguinte: eu também sou funcionário público. Eu ganho ainda um salário mínimo com 26 anos de concurso público. É uma vergonha. Entra governo e sai governo, não muda. Sempre as mesmas mentiras. Um abraço para o Jair. O Egon diz o seguinte: bom dia, Fábio. Por que todo político tem desculpa para o futuro e não para o presente? Por que um vice que briga com o seu aliado vai ser bom para o município? Aqui o Egon está falando sobre isso. O vice briga com o prefeito ou o prefeito briga com o vice, Jair? Eu nunca briguei com ninguém. A outro amigo que passou a pergunta, eu até gostaria, se eu tiver o acesso a fazer uma prestação de contas, se ele quiser que eu mande algum material que ele não tem acesso, se ele quiser saber do que eu fiz ou que eu deixei de fazer como vice-prefeito, ele poderá ter acesso. Isso é público, é um dever que eu tenho, entendeu? Sim. E eu posso, com toda tranquilidade, prestar conta para eles ou para qualquer pessoa que perguntar sobre a minha atuação. Isso aí não me preocupa com relação a isso, porque eu estou aqui de cabeça erguida e presto conta assim. E mais do que isso, uma vez que eu possa botar o meu nome à disposição, eu me submeto ao julgamento das pessoas e eu vou aceitar, Fábio, com certeza. Então isso aí também não me preocupa. Se eu tivesse tão constrangido assim, eu tivesse sido tão inoperante ou ineficiente, com certeza eu não estaria aqui, Fábio. O Ana Paula Andriotti falando, diz o seguinte, para irritar o prefeito, que é uma pessoa calma, o que será que foi feito? Uma briga dessa em plena gestão é um desastre. Ela coloca aqui, Ana Paula Andriotti... já falei. Cassandra Ribeiro diz parabéns, Jair, pelo seu trabalho e continua essa forma de pensar. Luiz Carlos Casanovski, parabéns, prefeito, diz aqui. A Mônica diz, não votei nessa chapa por nunca ter ouvido falar no Ivo, mas desde o primeiro dia falei que essa chapa venceria a eleição pelo fato do Jair ser o vice. Jair, estamos contigo. Eleni Martins... vice-prefeito, mandou assim só. O que mais? José Toledo, infelizmente, quando eu precisei, fui até o gabinete do senhor Jair Martins, não fui recebido por ele. Resta saber se eu neguei o atendimento, ou se eu não estava, ou o que aconteceu. Sim, Beto Pérez manda bom dia. O Jundiá diz, agradeço o conselho que me deu lá no Cristal. Fui perseguido, Jair sabe. A Júlia diz, parabéns, Jair, estamos contigo. A Valéria, que não foi o caso do Jair, fez tratativas com vários partidos enquanto estava ativo. Isso não foi certo, diz ela. Como é que é o nome dela, por gentileza? Valéria. Valéria do quê? Valéria Pereira. Valéria é a mãe do Luciano Dias. Dona Valéria? Não sei. Pelo sobrenome pelo comentário ali, eu acho que é também.
que é secretário do prefeito. Creio eu, gostaria até que ela se posicionasse se é mesmo, porque ela colocou ali com relação à minha desconfiança e tratar com o partido, Fábio, cada um é livre. Se eu fui procurado pro partido, fui, mas tratativa nenhuma. A única tratativa que eu fiz com alguns partidos foi no convite que eu recebi deles, e muito me honrou isso aí, de eu sair da chapa do PSDB na época que eu estava sofrendo perseguição e sendo muito discriminado também e sendo ofendido, alegando que eu estaria tramando alguma cassação para o prefeito. Se tivesse feito isso, tinha cassado, Fábio. Não é o meu papel, eu jamais fiz isso. E alguém que tiver alguma prova que diga que eu fiz esse tipo de coisa, que apresente a prova. Mas eu acho que a gente tem que ter respeito, Fábio, e cuidado com as palavras que a gente fala. Eu não sou, assim, eu respeito, eu não sou de estar ofendendo e nem destratando ninguém. Mas eu só peço respeito porque o que a pessoa disser, ela tem que provar. Se tiver alguma prova evidente que diga, se alguém me apresentar que eu articulei qualquer tipo de situação de processo de cassação, eu gostaria que apresentasse. O que escreve principalmente, né? O Túlio Cícero, que é advogado, está escrito, valeu. Bom dia para nós todos. Vamos ver aqui quem mais. Vamos lá então, com certeza. Nessa hora teria que pensar melhor eleger um deputado estadual ou federal. Será que nós vamos aprender? Tudo gira no meio político, diz o Beto. O papel do vice-prefeito é conseguir votos para o prefeito e nada mais. A Solange diz, eu acho que o Jair só quer se promover. Parece que a outra pessoa diz, o Jefferson, parece que Camaquã não tem mais nada para se preocupar além de gabinete. A Rosane, meu vereador, acho que ele não aceita ao meu ver, ele não aceita divergência de ideias. O prefeito mostra guerra. Queimar o vice, quem perde é ele mesmo, com suas próprias atitudes. A Lela diz, Jair, estamos contigo. Marco Antônio, parabéns, votei em vocês, mas seu Ivo está mais para ditador. Ele manda e tu obedece ou dança. Bom, aqui tem algumas manifestações que nós estamos... Normal, Fábio, acho que assim, ninguém agrada a todo mundo e eu respeito a opinião das pessoas, desde que sejam com respeito, né? Obviamente. Aqui tem uma pergunta de um amigo, eu não vou citar ele aqui, está no meu ato pessoal, mas é uma questão interessante que o vice-governador Beto Grillo teve um problema. Sabe que o governador Tarso, em determinado momento, sabia que o filho do Beto Grillo ia ser candidato a prefeito em São Lourenço do Sul. E o governador Tarso, mesmo sabendo disso, entrou em férias. E o Beto Grillo teve que assumir o governo do estado, porque é do cargo dele assumir o governo do estado. O Beto Grillo assume o governo do estado do Rio Grande do Sul durante o período de férias do Tarso, ou de uma viagem do Tarso, acho que era, uma viagem do Tarso, e aí impede o filho dele de ser candidato a prefeito em São Lourenço do Sul. A pergunta é a seguinte, se o prefeito precisar viajar no mês de agosto, o vice pode assumir ou vai assumir o cargo de prefeito? Existe algum impedimento na campanha tua? Fábio, eu acho que não. Eu tenho as minhas atribuições e as minhas obrigações enquanto vice-prefeito e eu nunca vou fugir delas, nunca fugi do meu papel, entendeu? Claro que existem algumas questões sim dentro do processo eleitoral, é do conhecimento, né? Que o que aconteceu com o Tarso, com o Beto Grillo, né? E envolvendo o filho dele, foi uma coisa bem evidente e pela legislação, sim. Por exemplo, se eu for concorrer a vereador ou a vice-prefeito e eu tiver que assumir a prefeitura como prefeito, se eu tiver condições apto e tiver que assumir, obviamente que eu só posso concorrer a prefeito, entendeu? No cargo de origem, tu só pode concorrer nessa escala, entendeu? Como vice, eu posso concorrer a vereador ou a vice-prefeito ou a prefeito. Mas no cargo em exercício como prefeito, só pode concorrer a prefeito. No cargo de origem, no caso, entendeu? E se eu tiver em exercício, eu vou estar no cargo de origem. E caso o prefeito precise sair, tu pode negar, assumir. Fábio... Não, eu digo daqui a pouco essa questão... É o que aconteceu. Obviamente, o que eu sei é de bastidor, assim, de outras coisas. Mas daqui a pouco tu impede uma pessoa de ser candidato por uma manobra. É uma coisa que tem que ser bem avaliada, né, Fábio? Acho que tem que ser, a gente não pode fugir da nossa responsabilidade, mas também tu não pode cair numa artimanha, né? Mas, Fábio, eu não sei como é que tá o nosso tempo. Eu preciso falar um pouquinho ainda com relação ao papel do vice-prefeito, então, tá? Que é importante. Vamos lá, vamos ganhar dois minutinhos. Eu quero te falar de uma construção que eu fiz ao longo do meu trabalho, tá? De uma relação aberta apartidária, que foi com os deputados estaduais e federais, tá? Eu não fui simplesmente a Brasília e direcionei as minhas visitas quando eu fui a simplesmente o gabinete do meu aliado deputado lá. Não, eu circulei por diversos
gabinetes. Inclusive, tenho uma ótima relação com o senador Luiz Carlos Reisen, tá? Tenho uma ótima relação com o Hernani Polo, que foi secretário de Agricultura do Estado em 2017, e nós tivemos essa relação aberta, eu como secretário de Agricultura e ele como secretário de Estado, e depois, como deputado também a gente tem essa relação, inclusive já participamos junto de um programa aqui, eu e ele. Eu tenho uma relação excelente com o Jerônimo Geiger, que também participei de eventos com ele, visitei o gabinete dele e estive aqui em eventos no Sindicato Rural e na SIC, onde o Jerônimo fez excelentes falas e trouxe demandas importantes para o município e para o Estado. E tenho uma relação muito aberta também com o Covatti Filho, nosso secretário de Agricultura de Estado, deputado federal, onde tem o Rodrigo Machado, que é o coordenador regional da Secretaria de Agricultura hoje. Então, assim, eu tenho essa relação aberta, sempre tive isso, e não é de hoje. Eu não me apresentei agora, agora eu sou progressista, agora eu vou... Não, é uma relação que eles já conhecem, entendeu? E é em cima desse fator que eu entendo que nós temos que trabalhar, é na questão do relacionamento. Eu peço desculpa à população, nós estamos vivendo uma tragédia, Fábio. Nós vivemos de março para cá um processo de pandemia que nos assusta, nos amedronta, e é triste nós estar perdendo tempo, ter que estar discutindo o evidente, o óbvio, eu tenho que estar discutindo questão de trabalho. Realmente, quem falou ali, eu fico com vergonha, eu fico constrangido, porque eu queria estar junto com o prefeito, podendo nessa tomada de decisões, independente de questão política partidária, pelo papel que eu ocupo e pela relação aberta que eu tenho com as pessoas e com as autoridades. Então, assim, é com esta força que eu venho, Fábio, exatamente dizer que a gente está mobilizado e a gente vai fazer. Eu devo isto, Fábio, essa satisfação para o nosso comércio, porque é do meio, é da onde eu venho, é onde eu vivi, aonde eu construí uma relação aberta de amizade com clientes, com colegas de comércio e com os empresários. Então, assim, eu tenho a obrigação, eu tenho que dar uma satisfação para eles. E em 90 dias, fazem 90 dias, Fábio, que o comércio foi fechado na busca efetiva de UTIs para nós nos garantir que a população estaria seguro. Fazem 90 dias. E o que aconteceu, Fábio? Nós não temos as UTIs, nós não temos a confirmação. Não houve uma reunião a nível de Estado para construir isso aí, mas as UTIs não chegaram. Nós temos hoje um comércio castigado, Fábio. A gente entende a questão de isolamento, mas nós tínhamos que focar no isolamento das pessoas do grupo de risco, da circulação aberta nas ruas, nas praças, eventos que acontecem. Por que a ação efetiva não está acontecendo dessa forma, Fábio? E aí o comércio é penalizado, Fábio. Aí os serviços essenciais, Fábio, farmácia, mercados, ainda não estou aqui, entendo que eles estão vivendo uma crise grande, mas ninguém vai deixar de comer, as pessoas precisam comer, a farmácia, remédio, então nem se fala, mas tem serviços que são importantes e que estão extremamente castigados, que é, por exemplo, o não essencial, como dito, que automaticamente já tem um fluxo melhor de movimento, Fábio, que é o ramo varejista na linha branca imóveis, a linha de confecções e roupas, ou seja, numa crise dessas, mesmo aberta, Fábio, ninguém vai se preocupar hoje em comprar uma camisa nova, ele está preocupado em comprar um remédio, um alimento para dentro de casa, porque não sabe o que vai acontecer. E o que se faz então, o empresário já vive esse dilema. E aí onde o fluxo é menor de pessoas nesse meio, Fábio, tu fecha as portas do cara, Fábio. É isso que eu pergunto, de que forma nós vamos resolver isso? Hoje, nós não podemos ir contra decreto estadual e nós temos que entender que a pandemia é sério, está matando e vai matar, mas nós temos que saber qual é a solução e qual é a nossa ação, Fábio. É unir essas autoridades que eu te falei a nível federal, estadual e municipal, independente de partido, junto com a Câmara de Vereadores, junto com as entidades e buscar uma solução para o nosso hospital, dia 26 que é as UTIs, março, Fábio. 26 de março, que é as UTIs, Fábio. 26 de março, a Acústica já registrava a notícia. Então, 26 de março, 26 de abril, 26 de maio, e nós vamos fechar 90 dias e nós não estamos vendo essa conversa. Só para dizer o seguinte aqui, o André Cardoso, só para entender o seguinte, ele mandou uma mensagem aqui, mas eu já fui me informar onde é que ele estava. Provavelmente é um endereço fake, metendo-lhe o sarrafo no Jair aqui. Então, eu não sei quem é o nome da pessoa, não sei se é André Acho mesmo. que se é fake, não sei se merece ser lido, né? Eu não vou ler. Não, mas só para dizer para ele o seguinte, meu amigo, esse tipo de coisa, põe o teu rosto na página aí, no teu Facebook, para te manifestar e meter pau em alguém ou elogiar alguém, porque eu não vou ler um troço de um fake. Pode continuar tentando aqui, mas aqui não vai ser lido. É assim, detonando as pessoas, o cara usa o fake.
Aí eu já percebi já que tem uma conotação partidária por trás disso e não é isso que nós queremos. Nós queremos Fábio, eu não estou aqui, Fábio, para pregar ódio e discórdia, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa do bem, sempre trabalhei em cima dos meus princípios e valores e construí uma vida trabalhando com luta e com dificuldade, Jair, tá, Fábio? O Jair estourou o programa, mas eu quero dizer o seguinte, tem muita gente elogiando o Jair, vai estar mantido no story do programa, tá? Gente mandando um abraço, outros fazendo algumas críticas, que é normal, quem tá na vida pública é normal, não vai ter todo elogio, mas só que é o seguinte, né? Quem escreve as coisas, fica as coisas registradas. Então, quando tu falares de uma pessoa e aproveitar as redes sociais, que parece que é uma forma de tu esbravejar algumas coisas, cuide com o que você está escrevendo, que daqui a pouco você está maculando a imagem de alguém por uma coisa que alguém te disse. Então, é bom que você pense bem antes de escrever uma coisa, que isso pode daqui a pouco dar um problema. Fábio, Jair, estourou o programa, meu amigo. Fábio, eu só quero colocar para as pessoas exatamente o meu sentimento. Peço desculpas se eu posso ter me alterado também, porque a gente também não tem sangue de barata, mas tem coisas que dói, entendeu? A gente precisa dizer. Mas assim, o que eu quero é falar do meu sentimento e da minha preocupação em relação à pandemia. E pedir para as pessoas que nós mantenhamos a calma, o equilíbrio, que nós haja com fé, que coloque Deus acima de tudo, para que a gente possa agir com serenidade e com tranquilidade. E que nós encontre juntos, de uma forma apartidária, que a gente deixe de lado as questões políticas e vá discutir o que nós podemos fazer, e nós vamos trabalhar, Fábio. Eu tenho respostas efetivas para te dar nos próximos dias do que nós estamos fazendo para dar essa resposta para as nossas UTIs, para dar uma resposta, para darmos a resposta, Fábio, para dar respostas para os nossos empresários, para os funcionários, para todas as pessoas que estão vivendo, além do processo da pandemia, a preocupação do processo de falência que nós podemos entrar no nosso município em relação às nossas pequenas empresas e a minha energia, Fábio, o meu compromisso no cargo que eu ocupo é exatamente lutar e dar o melhor de mim para que nós encontremos a solução e pedir que Deus nos abençoe e que nos ilumine, que nós siga num caminho de paz e que foque no verdadeiro sentido e objetivo, que é para isso que eu vou usar o meu gabinete e meu trabalho como vice-prefeito, e estou usando. Muito para o bem e para construir a solução dos nossos problemas. 11h57, a Silvia Cássia pergunta por quanto tempo vão ficar o comércio. Olha, Silvia, bem francamente contigo, se nós tivermos mais casos de óbito e de constatação de novos casos de Covid, nós não conseguiremos reverter na próxima semana.